Olá, gente, tudo bem? Aqui é a pastora Gláucia Mendes e nós vamos para mais uma aula do nosso curso de Métodos de Estudos Universitários. Essa aula é a aula 3 e hoje nós vamos falar sobre resumo. Esse conteúdo vai ser uma ferramenta, tanto quanto você tenha que apresentar algum resumo solicitado pelo professor, mas também como uma ferramenta para você estudar, memorizar e organizar os conteúdos que você está vendo aí no seu curso, ok? Então, o resumo é uma ajuda fundamental na vida do estudante e todo estudante precisa fazer o resumo. Às vezes, quando a gente não entende bem sobre isso, sobre o resumo, a gente acaba não aproveitando essa ferramenta maravilhosa que a gente tem, porque o volume de conteúdo que você vai ver ao longo do curso é imenso. Então, se você não tiver uma forma de registro desse conteúdo sintetizado, você simplesmente vai ficar todo enrolado, especialmente na hora de você fazer as suas avaliações, fazer as suas provas. Então, para isso, você deve ter o hábito de fazer o resumo do conteúdo de cada matéria que você vai estar trabalhando ao longo do curso, ok? Então, o resumo é uma ferramenta, assim, companheira dos alunos, de cada estudante. Ela é uma ferramenta dinâmica e é uma ferramenta eficiente. Então, se você aprender direitinho essa aula e colocar em prática, com certeza todo o seu desempenho acadêmico vai ser tocado, vai ser transformado, vai ser beneficiado com essa ferramenta, ok? Bom, você pode utilizar o resumo em qualquer matéria, em qualquer curso que você fizer. Ele vai te ajudar na memorização e também para você organizar aquilo que você está aprendendo. Às vezes a gente vê aluno, né, que não anota nada, que não tem registro. Ora, você realmente precisa ter esse hábito do registro, e já é comprovado que escrever manualmente, então, tem um benefício ainda maior do que simplesmente digitar, que você tenha isso organizadamente. Então, você pode ter isso dentro do seu computador, você pode digitar, pode, ok. Especialmente se você for entregar para o seu professor. Mas é muito interessante que você tenha o seu resumo manuscrito. Tem um caderno de matérias, e ali você vai compilando os seus resumos, e quando você tiver a prova, você consulta aquele caderno, aquele espaço, aquelas folhas que você está fazendo, aquele fichário. Isso vai te ajudar demais na hora de estudar o conteúdo para a prova, tá? Então, eu vou te dizer agora o passo a passo de como fazer o resumo. Uma outra observação, eu vou deixar 2 videozinhos pequenos que vai facilitar você, porque ele vai te mostrar visualmente toda essa subdivisão e todo esse caminho que você precisa trilhar para fazer um resumo. É um bem pequenininho, que na verdade vai te mostrar o layout desse resumo, né? Como visualmente você pode organizar um resumo de tal maneira que até de você bater o olho, você já sabe onde é que está o conceito, onde é que estão os tópicos, onde estão as datas daquelas informações que você precisa registrar, tá? E o outro vai te dar realmente as dicas do passo a passo. Então, primeiro é importante você ler aquilo que você tem que resumir. Não sai já resumindo direto, você tem que ter ideia do que aquele texto está tratando, tá? Depois você tem que analisar, você está entendendo o que o autor está dizendo? Você está compreendendo? Porque às vezes nós vamos querer fazer o resumo apressadamente, sem entender o que o texto está dizendo, e acaba confundindo mais do que nos ajudando, tá? E depois que você lê, depois que você entender, analisar, você precisa saber o que foi importante nesse texto. Nisso que eu li, você pode fazer isso até parágrafo por parágrafo, vai te ajudar muito mais. O que foi importante nesse parágrafo? O que esse autor quis dizer nesse parágrafo que eu não posso deixar de registrar? Então, para isso, você vai sublinhando as ideias principais, os pontos mais importantes, as datas.
Se tiver nome de pessoas, de teóricos que tem que ser destacado, você vai grifando também. Então, com isso, às vezes eu gosto até de, por exemplo, datas e nomes, você envolve ideias principais e conceitos, você sublinha. Então, depois tem um esquema de resumo, né, de ferramentas que você pode envolver, botar asterisco, sublinhar. Isso tudo você vai adquirindo uma personalidade própria para fazer a marcação do seu texto, de modo que você já vá fazendo essa marcação como se fosse uma espécie de legenda. Toda vez que estiver envolvido, você já sabe que são datas e nomes. Toda vez que estiver sublinhado, são ideias principais. Toda vez que for um asterisco, por exemplo, estou dando exemplos, né? É um conceito que o autor está colocando. Então, você também vai definindo os seus códigos de identificação dentro do texto, ok? Leia e releia o texto principal. Leia com calma, leia compreendendo. E você pode ir respondendo para mim, do que esse texto está falando? Quando você lê rápido demais para tentar resumir, você pode perder os elementos principais do texto. Então, leia e entenda o que você está lendo. Essa é a primeira dica que eu quero deixar aqui para você nesse esquema de resumo. Leia e entenda o que você está lendo. Segunda coisa, que nós até já mencionamos aqui, sobre o sublinhar, o envolver, o marcar o asterisco. Sublinha as palavras textos, as palavras-chave do texto. Não sublinha tudo, senão você não vai entender nada de novo. Somente quando você compreender o que o autor está tratando é que você vai sublinhar. São as ideias principais, as palavras-chave, aquilo que não pode ficar de fora. O que você não pode deixar de fora desse resumo? Parágrafo por parágrafo, você vai fazendo esse exercício. Terceira dica, organize as suas ideias. Dependendo da matéria que você está resumindo, tem informações que o autor deseja transmitir, informar para o seu leitor. Então, organize nomes, datas, conceitos, né? Onde aconteceu? Com quem aconteceu? Quais são as dúvidas que você teria para responder? Essas dúvidas é que você precisa responder no seu resumo. O que está sendo dito no texto? Como você explicaria esse conteúdo para outra pessoa? Então, como você explicaria é como você vai fazer o seu resumo. Ali estão as informações elementares. Então, comece, depois que você já leu, você já entendeu, você já marcou datas, nomes, ideias principais, conceitos, você já consegue organizar essas ideias, então agora é hora de escrever. O que você vai escrever tem que ter começo, meio e fim. É o que a gente costuma dizer, não dá para escrever uma coisa sem pé e sem cabeça. Então, começo, meio e fim. Não fique enrolando as informações. Lembre que você está fazendo resumo. Para isso, o ideal, gente, é usar frases curtas. Às vezes as pessoas fazem frases tão longas que fica até difícil da gente poder compreender que informação a pessoa está dizendo. Então, frases curtas. Explique o conteúdo com as suas próprias palavras. Considere os conceitos, datas, nomes importantes. Consulte palavras-chave. Se você tem dúvida de alguma palavra do vocabulário, consulte um dicionário, não fique com dúvida. Tá? Depois que você olhar esse texto marcado, sublinhado, envolvido, com asteriscos, setas, né, e informações que você precisou destacar, então é agora que você vai sacando, pensando todas essas informações sublinhadas, envolvidas, destacadas, que você vai escrever nesse seu resumo, tá? O ato de escrever manualmente, ele utiliza mais sentidos do que quando você simplesmente digita. Eu sei que nós estamos numa era em que pouca gente pega caneta e papel, lápis e papel para escrever. Mas está aí um bom motivo para você
escrever, inclusive para a sua caligrafia, né? Às vezes a gente fica tanto tempo sem escrever que a nossa letra também vai ficando complicada até de entender, não é? E se você tem esse caso específico, mais um motivo para você escrever manualmente também o seu resumo. É claro que eu não estou falando quando um professor pede um resumo de um texto, onde geralmente ele vai pedir digitado, mas se é para o seu estudo, para a absorção do conhecimento daquele conteúdo, então sim, faça manuscrito, você vai apreender melhor. Valendo à medida que você for escrevendo. Escrever um parágrafo, dá uma lida, tá dando para entender? A conjugação verbal tá certo, a ideia está sendo comunicada da melhor maneira, da forma mais eficiente? Ok. Então, depois que você leu o texto, compreendeu o texto, grifou o texto, organizou o texto, escreveu o texto, então agora é hora de você fazer a sua revisão. Olha, gente, a revisão é muito importante, tá? Quando você antes estiver escrevendo e lendo, de preferência leia em voz alta. Vai ouvindo o que você escreveu, se tem sentido, se as frases estão bem escritas. Outra dica que eu quero dar para vocês, nem sempre a gente tem uma paixão pela língua portuguesa, nem sempre a gente teve ao longo da nossa vida estudantil, né, esse apreço pela língua portuguesa. Então, o que eu quero dar aqui de dica gente, existem muitos vídeos no YouTube que você pode assistir sobre pontuação, sobre verbo, sobre como escrever melhor. Então ali você vai ter muitas dicas sobre o uso da vírgula, né? Sobre como fazer um parágrafo. Então tenha um pouco desse zelo por aquilo que você vai escrever. Se antes você escrevia só para você, agora você está num outro nível de estudo, né? Um outro nível acadêmico, onde escrever bem, escrever certo, escrever de modo coerente, de modo lógico, de modo compreensivo, vai ser fundamental. E como que a gente aprende? Escrevendo. Como que a gente aprende a ler? Lendo. Como que a gente aprende a escrever? Escrevendo. Óbvio que eu já estou dizendo isso para quem está alfabetizado, né? Eu não estou dizendo para quem nunca escreveu, eu estou lidando com um público aqui que já tem uma trajetória nessa vida acadêmica. Vocês estão agora aperfeiçoando, mas vocês já têm uma trajetória, vocês estão continuando. Então é importante você se dedicar a isso. Vai dar uma pesquisada, né? Todo dia dá uma olhadinha em algum vídeo e não sei usar a vírgula. Poxa, tem tanta dica bacana que você pode ver. Você tira a sua dúvida, você corre atrás da sua necessidade específica, né? Tenho certeza que isso vai te gerar frutos muito benéficos, tá bom? Então, depois que você já leu, compreendeu, organizou, grifou, fez toda a marcação no seu texto, pensou as ideias principais, escreveu de forma ordenada, começo, meio, fim. Depois que você foi lendo, escrevendo manualmente, para você fazer esse belo exercício, lendo em voz alta, para você compreender aquilo que foi escrito, você então está na hora de fazer a revisão daquilo que você escreveu. Isso mesmo, hora de revisão. Hora de ver o que foi escrito a mais, o que não foi escrito e precisava ter sido escrito, o que foi escrito de uma maneira confusa e precisa ser ajustado em frases mais curtas, mais simples, mais objetivas, mais claras. É hora então da revisão. Leia, releia, veja se o seu resumo está faltando informações, veja se ele tem excesso de informações. E se ele tiver excesso de informações, então essa hora também é a hora de você cortar aquilo que está demais. Faça os ajustes que o resumo necessitar. Leia em voz alta,
Se você tiver uma pessoa para você ler, leia para essa pessoa e pergunta se ela entendeu. Tá claro o que eu escrevi? Dá para entender isso que eu escrevi? Então você vai aprimorar, aperfeiçoar ali o seu resumo. No final, tem uma coisa muito importante que nós, como estudantes, não podemos esquecer, que é a citação da fonte do seu texto. E o que é a citação da fonte do seu texto? Você vai então escrever quem é o autor, você vai mencionar quem é o autor, qual o nome da obra que esse autor está escrevendo, qual é a editora, quais são as páginas, que mais que seria bom você citar? O ano em que foi escrito, o capítulo em que foi escrito. Então, nessa citação, você precisa deixar claro de onde você tirou aquelas informações que você colocou ali no seu resumo. Tanto para quando você for fazer um trabalho para algum professor, como para o seu estudo também. Quando você pegar o seu caderno de resumos, o que vai acontecer? Você vai ter a fonte de onde você buscou aquela informação. Então, mais tarde, quando você for precisar ir na fonte daquele material, já tem ali a citação toda, fica fácil para você descobrir. Inclusive, isso vai ser muito bom quando você já for selecionar, colher o material para o teu TCC, pelo resumo você já vai ter ali o que o assunto trata e também a fonte. Então você vai poder voltar à fonte para você ter novos elementos mais detalhados para o seu TCC, tá? Então é importante você fazer esse hábito aí. Uma dica também, que tem até num vídeo que eu vou colocar para vocês, eu achei importante, como sintetizar frases. Então, quando eu dei aula de leitura e produção de texto, eu também falei sobre isso, mas eu vou só mencionar aqui rapidinho, vocês vão ver isso depois também. Primeiro, corte da frase aquilo que é desnecessário. Então, frases longas, o que é essencial que você precisa capturar dessa frase longa para fazer o seu resumo? Então, corte os adjetivos, os advérbios, frases redundantes, repetitivas e pegue somente o essencial. Seja sucinto no que você vai escrever. Resumo não é para explicar, tá bom? Quando você explica, você multiplica o que você leu. Resumo não é para explicar, é para sintetizar, é para pegar a parte principal daquele texto. Então, construa ideia principal do texto, ok? Outra coisa que eu quero dizer aqui, gente, é importante o hábito diário de estudar. Não sei quanto tempo você tem, mas você precisa separar um tempo, assim como você precisa separar um tempo, assim não é do mesmo modo. Estou dizendo só em termos de disciplina, ok? Não de importância. Mas em termos de disciplina, assim como é necessário você criar o hábito da sua vida devocional com Deus, e se você não criar o hábito, você não vai conseguir desenvolver essa vida devocional, do mesmo modo, para estudar, você precisa desenvolver o hábito de estudar, o hábito de ler, o hábito de escrever, o hábito de fazer resumo. Então, separe diariamente, dispõe o quê? 30 minutos? Então, separe 30 minutos para você rever ali as matérias que você viu, os vídeos que você viu, o resumo que você precisa fazer. O vídeo ainda tem a vantagem também que você pode ir parando e voltando quantas vezes forem necessárias, tá? Não deixe de fazer isso. Evite acumular matérias. Se você vai estudar quando tiver um montão de conteúdo, isso não vai ser bom, não vai ser prático, não vai ser eficiente e dificilmente você vai dar conta do conteúdo de todas as matérias se você não vai fazendo isso paulatinamente, gradativamente, né? Diariamente, tá bom? E outra coisa, os resumos são maravilhosos para revisar os conteúdos para as provas. Então, se você a cada aula faz um pequeno resumo,
a cada vídeo você faz um pequeno resumo, o que que acontece? Quando você tiver que fazer a prova, você vai ali no seu caderno, na matéria que você separe por matérias para ficar mais organizado, e aí você vai naquele conteúdo, né, aquela essência, aquela síntese que você conseguiu já reter do livro que você vai vendo. Então, ao longo do semestre, você vai ver como isso faz diferença. Então, essa dica do hábito de estudar diariamente e do hábito de fazer resumo dos conteúdos será assim uma bênção muito grande na sua vida. Não deixe de desenvolver e de aproveitar essas ferramentas que você tem para estudar. E hoje nós tratamos da ferramenta do resumo. Então, coloque em prática e eu tenho certeza que vai dar muito certo. Fica com Deus, um grande abraço. Tchau, tchau.